A paz de Cristo Jesus, uma boa noite a todos. Estamos aqui pela Casa Aprisco Comunidade Cristã. Seja muito bem-vindo, você é um abençoado de Deus, um filho amado desse Deus. Eu estou muito alegre pela sua vida aqui conosco. Que Deus abençoe nessa noite a cada um de vocês. Vai lá, já comece a conectar, a convidar as pessoas a compartilhar. Abra uma sala, coloque aí o seu comentário, coloque uma saudação, coloque o nome das pessoas que você quer que estejamos orando aqui pela sua vida. Coloque também seu testemunho. Você tem um testemunho, um milagre que você recebeu de Deus. Compartilhe, isso edifica a minha, a sua fé, a nossa fé, dos irmãos que partilham. Vai ficar registrado aqui. Isso é muito, 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 muito importante. Então compartilhe aí, resuma aí o seu testemunho, para não ficar muito texto enorme, né? Mas resuma aí o que Deus fez, qual é a bênção que você pode compartilhar conosco aqui. Então estamos na Casa Aprisco, seja muito bem-vindo, todos que já chegaram aqui. Deus, ele faz promessas para a nossa vida e essas promessas com certeza elas vão se cumprir. Escolha Deus na sua vida, escolha o Senhor. E nós vamos compartilhar, hoje eu quero compartilhar para a sua vida que nós precisamos fazer boas escolhas, sim, de fato. Porque alguns escolhem aquilo que sabe que é errado. Então, vamos escolher sempre. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Ok? E eu quero Jesus e eu quero transmitir esse Jesus para a sua vida nessa noite em nome dele, por ele e para ele são todas as coisas. Feche seus olhos e eu quero orar por você. Meu Pai, eu quero abençoar todos que já chegaram aqui e aqueles que estão se preparando, aqueles que estão na condução nessa hora e que precisam de mais da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor faça, Pai, a manifestação do Teu poder, que essa palavra, que esse louvor toque em cada coração nessa hora, que a ministração do Espírito Santo seja um grande diferencial sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar então? Cante comigo. Sem que os teus olhos, aleluia, sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Boa noite, glória a Deus por estarmos aqui compartilhando uma palavra. Boa noite a você que acabou de entrar e que está aí partilhando conosco desse momento. Glorifico a Deus pela sua vida, porque Deus é fiel.
Vamos a mais uma palavra nessa live de hoje. Estamos aqui pela Casa Prisco, Comunidade Cristã. Seja muito bem-vindo e que você possa receber nessa hora a palavra poderosa desse Deus que faz toda a diferença em nossas vidas. Eu quero compartilhar em Mateus 27. Corre aí, pegue o seu kit, seu caderno, sua Bíblia e sua caneta, para você estar conectado aí e anotando tudo que vamos estar compartilhando aqui. Esse texto é muito rico e eu quero compartilhar algumas coisas importantes e necessárias para a nossa vida, para o nosso crescimento, a formação do nosso caráter. Nós temos falado muito aqui que temos vivido esse tempo e precisamos viver da melhor forma possível como verdadeiros cristãos. E aqui nesse texto, em Mateus 27, eu quero começar a partir do versículo 11, esse texto ele vai relatar quando Jesus ele é apresentado ali para o seu julgamento para Pilatos. Então, Jesus perante Pilatos. Acompanha aí o versículo 11 de Mateus 27. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E Jesus disse: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos, nada respondeu. Para aí, eu já quero começar para que você possa estar anotando. Coloque aí, por vezes, nós somos forçados pelo inimigo a trocar e a mudar. Ele vem com essa característica de alterar, de mudar o foco do nosso propósito. Ele estava querendo colocar palavras e mudar o foco de quem era Jesus, a sua essência, o seu propósito e a sua missão. Veja bem, o interrogatório foi debaixo dessa vertente: És tu o rei dos judeus? A grande conotação de Jesus e seu ministério é alcançar todos, para que conhecesse o grande amor do seu Pai. Esse foi o foco de Jesus: levar a palavra, levar a cura, levar e trazer para toda a humanidade o arrependimento dos pecados, o reconhecimento da necessidade da vida que o homem estava levando sem Deus, batendo a cabeça por aí e não tendo a luz e a visão. E você percebe que pessoas querem tirar o propósito, querem alterar, deturpar, deformar a visão de Deus na nossa vida. Não autorize, coloque bem grande aí, não autorize que venha mudar a visão do reino de Deus do seu coração, da sua vida. Então estavam acusando Jesus algo que não era proposto no seu coração, algo que de fato, de verdade, ele não fez, não era esse título que Jesus queria na sua vida, não queria ser rei dos judeus, mas Jesus veio para que todos pudessem conhecer, aqueles que viviam longe, distantes, sem a visão, sem o propósito eterno do Pai. Essa era a grande missão. Veio para aqueles que aparentemente não eram nada, veio para aqueles que eram a exclusão, excluídos da comunidade local, da família, dos relacionamentos, os menos prováveis. Eu posso falar, como diz a palavra, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E essa é a grande missão da igreja. A nossa missão como filhos amados é levar essa palavra de amor, é levar essa visão do reino de Deus. E fato que acontece que a visão ela é alterada e deformada. Não aceite isso.
Nós viemos aqui, nós estamos aqui, nós recebemos uma missão de Deus para levar o amor de Cristo, levar a palavra de Deus, para que a humanidade reconheça que só Jesus Cristo é o Senhor. Tem pessoas que se importam com titularidade. Que título eu tenho? Como é que eu vou ser chamado? Importe, coloque no seu coração, antes do título vem a sua função. Antes que Jesus fosse reconhecido como Cristo, de fato ele o era por fator de tudo aquilo que ele manifestava nas suas atitudes. Muitos querem ter sem ser, muitos querem ser chamados de ter uma titularidade sem ser na sua funcionalidade. Eu preciso funcionar, eu preciso primeiro ser, para depois ser reconhecido. Você vê que Jesus, ele combate, ele joga por terra todos os argumentos. Aqui no versículo 12 tem uma palavrinha que eu gostaria que você sublinhasse aí: e sendo acusado. O inimigo vem para acusar e apontar o dedo no nosso rosto, na nossa face, e realmente tentar nos envergonhar, tentar jogar por terra tudo aquilo que o Senhor tem edificado. Por isso que eu e você precisamos ter no nosso coração a firmeza, a certeza, a convicção, a pureza de andarmos segundo o seu coração. Querido, temos várias possibilidades hoje sobre a terra. Falamos aqui sobre a semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos escolher semear o amor, a bondade, a paz, a alegria. E aí nós vamos escolher a bondade, o amor, a paz, a alegria, a felicidade, o contentamento, a esperança, o milagre, a fé. Então vamos escolher, fazer boas escolhas diante da presença do Senhor. É algo que está ao nosso alcance. Se nós não temos, vamos pedir sabedoria para que Deus nos dê a possibilidade de sermos cada vez mais assertivos. Agora o fato é que seremos acusados até por coisas que não cometemos. E os nossos olhos, eles precisam estar abertos para que não venhamos comer a isca, perder a visão de Deus para a nossa vida. Versículo 13 diz assim: disse então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E pessoas se levantavam para testemunhar, testificar, dizer: não, é verdade, eu vi, eu estava lá, e acusando Jesus. O que não vai faltar são pessoas que vão se levantar para acusar, para tirar o rumo, para tirar o foco. Nós precisamos estar com a nossa vida plantadas e focadas no Senhor. Nós temos falado que para ajudar são poucas pessoas, mas para derrubar tem uma grande multidão. Não é verdade? Você não concorda comigo? Quantas pessoas se levantam para estender a mão para você e te ajudar nos momentos que você mais precisa? Você pode contar, muitas das vezes, na sua mão direita, quantas pessoas se levantam para te estender a mão, para te compreender, para andar a segunda milha com você. Mas quantas pessoas que você até não conhece, eu vou fazer assim, né? Milhares, muitas pessoas se levantam para denegrir a sua imagem, para te ver na lona, te ver derrotado, te ver falido, te ver sem esperança, te ver doente. Nós precisamos orar e manter o nosso foco. Quem te levanta é o Senhor. Quem te ergue é o Senhor. Quem te abençoa é o Senhor. E não vale a pena, com certeza não vale, nós perdermos ou trocarmos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, aquilo que é eterno para algo que é terreno, que é humano. Fique sempre com aquilo que é eterno.
Fique sempre com o Senhor na sua vida. Permaneça na visão, no amor de Cristo Jesus, para que você tenha uma vida plena. Mas a história não acaba aqui. Além do versículo 13, as pessoas se levantarem para testemunhar contra Jesus, e saíram pessoas de todos os cantos para dizer: é verdade, realmente eu vi, ele se faz, aparentar como. E quantas pessoas que nem tinham contato, mas faziam parte daquela multidão. Vamos caminhar, versículo 14. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Opa, uma grande oportunidade, não é verdade? E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilato: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Olha só, ele tinha certeza que por inveja, por questões políticas, por status, por tocar no brilho dessas pessoas, elas fazem, e é uma grande verdade, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, dê um título, a cabeça muda, a cabeça vira, e as pessoas mostram, na verdade, quem elas são. Uma lente de aumento é ampliada. Nós falamos aqui, e é verdade, que a pandemia não veio para separar ninguém. A pandemia não veio para trazer a maldade, a corrupção, não. Ela simplesmente é uma lente de aumento que ampliou aquilo que já existia. Aquilo que estava embaixo do tapete saiu debaixo do tapete e veio para cima. Aquilo que era pequenininho e nós tínhamos dúvida, mas o que é aquilo ali? Começa a ampliar e começa a ver as crises, as inconformações, as rivalidades, quem é quem, o coração, o caráter das pessoas. Então, o que aconteceu nesse momento de crise, nada mais e nada menos, foi um aumento de lente. O que estava acontecendo aqui, nada mais e nada menos, foi um aumento de lente, como estava no coração desse povo. Então percebam, 18, novamente, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Aonde é que o coração do homem, ou aonde leva as atitudes do coração do homem, as pessoas a fazer algumas atitudes? Sabia que estava errado, sabia que Jesus não era nada daquilo que estavam falando, mas ele ficou quieto, ele guardou, ele tinha certeza que Jesus era inocente, mas ele falou assim: não, eu vou ficar quieto porque existem várias pessoas, é uma comitiva e eu acredito que Jesus deva ser solto porque Jesus é maravilhoso. E aí continua o versículo 19: estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Versículo 20: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Quem de fato tem o poder e persuade as pessoas para que tomem decisões erradas são aqueles que têm, por vezes, conhecimento da palavra.
Por isso que eu incentivo você, e nós estamos aqui todos os dias, para quê? Para motivar a você a conhecer a palavra de Deus, para que você se fortaleça no seu conhecimento, para que você tenha alegria, tenha prazer em ler a Bíblia e muito mais entender o conteúdo dessa palavra, porque aí ninguém vai te persuadir, ninguém vai te enganar, ninguém vai levar a você a tomar uma atitude, um comportamento errado. Existem pessoas que estão sendo enganadas nesse tempo. Existem pessoas que estão sendo levadas, eu digo por quê? Por falta do conhecimento. Porque não tem profundidade. É por isso que nós sempre dizemos aqui, tenha profundidade com Deus, leia a Bíblia, ore, não deixe para fazer como um ritual, ir a um lugar para você ouvir a palavra de Deus, para você abrir a sua Bíblia, para você cantar louvores. Não, faça isso todos os dias, faça isso constantemente na sua vida. Não seja cego, não seja fechado para a palavra de Deus, pelo contrário, abra seu coração para receber da palavra, para receber o amor de Cristo, para receber a bênção do Senhor na sua vida. Você que está chegando agora, entenda isso também. Primeiro, é um prazer você estar aqui. Em segundo plano, abra seu coração para ouvir a voz de Deus, o que nós compartilhamos, e o meu desejo do meu coração, eu, pastor Fred, eu quero que você possa abrir o seu coração para receber essa palavra, para você amadurecer, para que não fique só de live em live, mas fique na sua vida diariamente a edificação, o contato com Deus, o relacionamento com Deus, a profundidade, para que ninguém te engane. Hoje pessoas estão sendo enganadas, pessoas estão sendo conduzidas por caminhos tortuosos, dizendo que é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, e pessoas estão saindo do propósito, crendo que ainda estão dentro dele. Eu preciso conhecer. Esse é o fator principal para que você não seja enganado. E os principais dos sacerdotes, diz a palavra, que persuadiam as pessoas, dizendo assim: mandem soltar, escolham Barrabás e mandem matar Jesus. Eles estavam persuadindo, levantando palavras fortes e até mesmo ameaçando pessoas. Chegará um tempo que nós precisamos ter no nosso coração a certeza quem é Deus. Para eu ter a certeza, eu preciso conhecê-lo de verdade. Eu não posso simplesmente ouvir falar. Eu já ouvi falar de um Deus, eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi falar do Espírito Santo, eu ouvi falar de um propósito que se chama Igreja, Corpo de Cristo. Eu ouvi falar. Mas quando nós vemos, tocamos, sentimos na nossa vida, nós conseguimos viver plenamente o que Deus tem para nós. Então eu preciso entender, eu preciso absorver e ter esse relacionamento íntimo com Ele, para que ninguém venha arrancar a minha bênção, para que ninguém venha tirar do meu coração a certeza de quem é Deus, para que ninguém venha me persuadir, venha me forçar, venha me ameaçar. E mesmo que façam isso, eu estarei decidido, você estará decidido, sabedor de quem é Deus na sua vida. Então Deus hoje, Ele se mostra a nós, Ele se faz presente à nossa vida, e precisamos realmente abrir o nosso coração para que Ele possa fazer, para que Ele possa realizar grandes coisas através de nós.
Diz aqui o versículo 22, continuando. Perdão, 21, que eu não li. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? Aí eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Olha só o que acontece nessa hora. Tem um dito, que é chamado dito popular, que a voz do povo é a voz de Deus. Diz o dito popular que aquilo que o povo fala é o próprio Deus falando. Eu acredito que o homem ele faz escolhas, mas Deus ele tira proveito de todas as escolhas que esse homem faz, dando uma conotação positiva. Mesmo no momento onde você está para baixo, mesmo no momento onde você não entende o que está acontecendo, porque aconteceu aquele fato na sua vida, eu acredito que Deus ele nos surpreende, que Deus ele manifesta o seu poder, que Deus ele manifesta a sua glória e que ele tira proveito, dá uma conotação positiva. E esse é o nosso olhar, né? Saber, mesmo no momento de dor, de luta, de sofrimento, de vale da sombra da morte, Deus quer me ensinar alguma coisa, Deus quer me dar e me trazer uma lição. Não é tão ruim como eu penso, não veio para minha desgraça como eu estou imaginando, mas eu preciso trazer uma conotação de vitória. Agora, esse povo estava com o coração totalmente corrompido. E eu vou te trazer uma panorâmica de quem eram as pessoas que estavam ali. Acreditem, a grande maioria eram pessoas que estavam caminhando com Jesus. Estavam ali naquele momento e elas não tiveram forças de falar, não tiveram forças para se expressar. Sabe o que isso me mostra? Que eu não posso ser povo, que eu não posso ser levado por qualquer coisa, eu não posso querer nada mais e nada menos que ser um diferencial e um referencial da glória de Deus sobre essa terra. A minha pergunta para que você venha refletir: se você estivesse nesse tempo, conhecendo a Deus como você conhece, você mandaria soltar ou você prenderia Jesus? Vou repetir a pergunta. Do jeito que você conhece hoje Deus, você mandaria soltar ou você mandaria matar Jesus? As pessoas que aqui estavam, uma grande parte, eram pessoas que andavam, que viam, faziam parte daquela grande multidão. Você não lê nos evangelhos uma grande multidão acompanhava Jesus, uma grande multidão, e Jesus manda alimentar a grande multidão. Você vê a grande multidão, e a grande multidão estava aqui, no dia onde foi feita essa pergunta: vamos soltar, vamos prender, quem vamos soltar e quem vamos matar? A grande multidão estava ali. Querido, fica esse no ar, né? Essa pergunta e essa interrogação. Eu não posso ser povo. Isso mexeu comigo lá dentro. Sabe por quê? Porque eu tenho entendido cada vez mais que eu não posso ser povo. Eu não posso simplesmente ficar olhando para Jesus
e receber a ministração de um ensinamento e ver a cura, as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo libertas, os milagres acontecendo, e eu lá debaixo daquela multidão. Eu preciso tomar uma atitude, e tomar uma atitude não é muito fácil, em meio a muitas pessoas que se levantam e forçam você a tomar outra atitude. E hoje, infelizmente, olhando para o Evangelho, olhando, né, de um olhar assim amplo, grande, em todo o mundo, o que tem acontecido, é uma igreja que precisa se fortalecer, mas eu creio em nome de Jesus que ela vai se fortalecer o suficiente para expandir o poder de Deus. Pessoas que vivem simplesmente de movimento, de levantar a mão, mas não vivem de essência, de dentro para fora, de caráter. Pessoas que têm um rótulo de líder, de homem de Deus, de mulher de Deus, mas que fazem vergonha, que não têm um caráter transformado, que o dinheiro muitas vezes corrompe, que a posição, que a fama derruba essa pessoa, mexe no caráter. Querido, podem persuadir, falando para você que mal tem, é um pecadinho só, isso é para uma boa ação, para uma boa atitude. Querido, seja radical, pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Tem pessoas que sentam na cadeira de Deus, sentam na cadeira do julgamento, né? Eu falo na cadeira de Deus, é na cadeira do juiz, né? E querem julgar hoje, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, o outro fez aquilo, o outro, ficam assim, né? Esse vai para o céu, aquele vai para o inferno, esse aqui ganha parabéns, aquele ali ganha nota 0, está reprovado. E muitos homens sentam e ficam acusando, e ficam nessa cadeira do juiz julgando. Eu preciso olhar para dentro de mim todos os dias e falar: Senhor, o que eu posso melhorar? Hoje se levantam muitas pessoas para reclamar da vida, para reclamar do propósito de Deus, mas poucas pessoas se levantam para orar, buscar a Deus. Muitas pessoas estão reclamando: Senhor, nosso mundo está assim, nosso planeta está assim, e em várias áreas, né, que nós poderíamos listar aqui, nós falaríamos assim: isso aqui está ruim, isso aqui está péssimo, isso está horrível, mas só reclamamos, não tomamos uma atitude de manifestar a glória de Deus e de fazer a diferença. Eu te chamo aqui, debaixo dessa palavra de crucificação, de julgamento, onde Jesus foi julgado, e aqui você vê no versículo 21, ponto máximo, no final eles disseram: Barrabás. Muito claro, nós não queremos que Jesus seja solto, queremos Barrabás. O matador, o assassino, o sem caráter, sim, Barrabás. Nós não queremos o justo, nós não queremos o Filho de Deus, nós não queremos aquele que abençoa as pessoas, queremos Barrabás. Forte, né? Forte em saber que até hoje pessoas têm feito essa escolha. Têm escolhido a corrupção, têm escolhido a mentira, têm escolhido o pecado, têm escolhido escrachadamente quem não deve escolher. Versículo 22, disse-lhe Pilatos: Que farei então a Jesus chamado Cristo? E disseram: Seja crucificado. E hoje no nosso tempo, pessoas têm crucificado Jesus, pessoas têm matado Jesus. Jesus quer se manifestar, quer nascer, quer viver, quer curar, mas muitas pessoas têm o expulsado,
tem tirado das suas vidas e tem o crucificado, fazendo ele novamente, mais uma vez, maldito. E diz o versículo 23, o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Sabe o que é isso? Não adianta explicar. Que mal ele fez? Não tem explicação. Seja crucificado, seja crucificado, seja crucificado. Então, hoje, nós temos vivido tempos assim, onde a própria igreja tem gritado: seja crucificado. Não tem entendido que esse tempo é o tempo da ressurreição, é o tempo da vida, é o tempo da oportunidade. Tem vivido esse tempo de fazer escolhas nesse calibre, nessa visão, mesmo que se tente explicar, se tente falar: esse é Jesus, aquele que curou, aquele que pregou, aquele que ministrou, aquele que fez tantas coisas boas, vindo do céu, vindo de Deus para a nossa vida. Seja crucificado. Diz o versículo 24: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Querido, o pior cego é aquele que não quer ver. Essa é uma frase corretíssima. O pior cego é aquele que não quer ver, é aquele que não quer enxergar. Pilatos, nessa hora, falando assim: olha, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu lavo as minhas mãos diante dessa multidão, estou inocente do sangue deste justo. Estou inocente do sangue desse justo. E respondendo todo o povo disse, versículo 25: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou a ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo, o cobriram com uma capa de escarlata e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhou, dizendo a ele, o escarnecia, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. O que basta nós falarmos nessa noite é que nós precisamos enxergar e ter profundidade na palavra, para que Jesus não seja crucificado, mas que nós tenhamos a visão que Deus nos chama para viver. E com certeza, se Ele for crucificado, se Ele realmente sofrer, muitas pessoas serão abençoadas. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela não volta vazia. A crucificação não é o ponto final, mas ele é o ponto de partida. Ele é o ponto principal. O inimigo pensou que fosse derrotar, dizendo assim: conseguimos derrotar Jesus, todo o propósito que ele teve, e dispersar a igreja,
botar a igreja para correr. Mas eu digo para você, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, de verdade as pessoas voltaram à sua velha vida, voltaram a pescar com medo, decepcionada, mas Jesus aparece com uma revelação e elas são despertadas para a glória de Deus. Eu creio que sempre Deus tira uma conotação positiva, dá um fechamento, dizendo assim: ainda há esperança, ainda há vida. Mesmo com tantas pessoas, mesmo com tantos escândalos, mesmo com tantas pessoas sem caráter, sem vida, pessoas que estão simplesmente na casa de Deus, mas de uma forma religiosa, não vivem a essência, estão de uma forma política, vivendo, aquele lobby ali do status, do glamour. Eu quero dizer para você, mesmo debaixo dessa realidade nua e crua, Deus, Ele sempre tira um proveito e nos dá uma esperança, nos dá uma direção. Jesus vive, Jesus está vivo na nossa vida, Jesus quer manifestar o seu poder. Entenda nessa noite que Jesus, Ele tem muito mais para fazer na sua vida e na minha vida. Deus quer pessoas que entendam o seu propósito e que não abram mão dele e que continuem seguindo a visão, o coração, o desejo. Eu digo para você, para terminar, nesse momento, para nós orarmos, a missão não acabou, a nossa missão ainda é grande. Nós precisamos de obreiros, de pessoas, homens, mulheres, servos de Deus. Não adianta você ter um título de obreiro se você não faz nada, se você não caminha, se você não anda, não tem a visão. Mas eu digo para você, seja um servo de Deus, sirva ao Senhor com excelência, com alegria no seu coração. Deus precisa muito de cada um de nós alinhados com essa vontade. E eu quero orar pela sua vida, porque a missão não terminou. Nós precisamos ser determinados, de um jeito ou de outro. A missão, ela continua. Deus, Ele vai tirar proveito de todas as situações, de todos os momentos da nossa vida, de tudo aquilo que temos e somos na presença do Senhor. Deus, Ele vai tirar proveito, e um bom proveito em nossas vidas. Então creia nisso em nome de Jesus, que o Senhor é mais que bastante na nossa vida. Eu quero orar por você, para que você esteja firme com esse Deus, firme no propósito, firme nas promessas de Jesus, o nosso Mestre e nosso Senhor, sempre firme. Pai, nós queremos estar firmes na Tua promessa, não abandonar jamais, não ser uma multidão que acompanha e depois te nega lá na frente, e que depois manda crucificar, que depois escolhe o errado, escolhe o pecado, solta Barrabás. Não, Senhor, mas nos dá a motivação correta de irmos até o final, mesmo que Barrabás seja solto. Eu creio no Teu propósito, porque não é o fim, há uma esperança. Nós somos a esperança desse tempo. Senhor, passa geração, vem ano, vem crise, vem caos, vem dificuldade, necessidade, mas eu creio que nós estamos aqui, a Igreja de Cristo está aqui na terra para fazer a diferença, para manifestar o Teu poder. Meu Pai, alcança cada um com a graça, com o poder do Espírito Santo, com a transformação, com a regeneração do Senhor, para que possamos ser de um jeito ou de outro espelho, para que possamos ser de um jeito ou de outro referencial nessa terra. Não nos faça, Senhor, negar ao Senhor, não nos faça escolher aquilo que é errado, mas, Senhor, nos dá, Senhor, toda a condição de avançarmos, de sermos fortes, qualificados para toda a obra que o Senhor tem nos chamado. Que os obreiros, Senhor, da Tua casa sejam obreiros de verdade, que os servos da Tua casa sejam servos de verdade, que os cristãos desse tempo sejam cristãos de verdade,
que os homens e as mulheres de Deus sejam homens e mulheres de Deus de verdade nessa geração. Meu Pai, abençoa todos que estão aqui, que todos que levam a Tua palavra estão sendo, Senhor, abençoados por essa palavra nessa noite, tenham profundidade, tenham, Senhor, visão daquilo que é celestial. Abençoa a vida dos Teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Que essa seja uma noite abençoada para você e toda a sua família, uma noite de bênção. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando a gente aí diariamente, vocês estão acompanhando a gente constantemente, né? Muito obrigado, que você seja fortalecido, agraciado por Deus nessa caminhada. Continue conosco, realmente orando por nós, intercedendo, porque nós precisamos de verdade da sua oração, da sua ajuda, do seu trabalho, da sua contribuição. Então, coopere conosco nesse tempo, que seja um tempo muito abençoador na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficar por aqui nessa live, lembrando que você pode também cooperar, ajudar, nós já falamos, cooperar aí com a sua oferta, cooperar com a sua ajuda, sendo um servo de verdade. Então conheça a palavra, esse é o nosso intuito, conhecer a palavra, não a letra, não o campo histórico, não a parte geográfica, mas queremos que você tenha intimidade com Deus e seja um cristão de fato, de verdade, formado por esse Deus, criado e consolidado nessa palavra que é viva e poderosa. Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.